E começamos essa edição com informações ao vivo sobre a visita nesta manhã da ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, ao presidente da Câmara, deputado Marco Maia. A repórter Mariana Pschitke está no Salão Verde. Mariana, o que foi discutido neste encontro? Olha, Adriana, essa foi a primeira visita da ministra aqui à Câmara. Ela primeiro fez questão de dizer que vai estar muito presente aqui, semanalmente ou às vezes cotidianamente. Diz que vai participar das reuniões das lideranças da base e quer estar muito presente aqui nas discussões da Câmara. Segundo a ministra, logo que saiu, deu uma entrevista rápida aos jornalistas. A discussão hoje foi sobre a MP 527, que está na pauta da Câmara e que cria um regime diferenciado de contratações para mudar a contratação tendo em vista obras e serviços, preparando o país para a Copa do Mundo e as Olimpíadas Rio 2016. Nós vamos conversar agora sobre essa MP, essa possibilidade de acordo para votação, com o vice-líder do governo aqui na Câmara, deputado Zé Guimarães. A base do governo se reuniu... E relator da MP também. A base do governo se reuniu agora de manhã e o problema é a oposição, né, deputado? Existe alguma possibilidade de acordo com a oposição para votar isso ainda hoje? Há um esforço nosso do governo para que votemos essa matéria hoje, para o bem do Brasil e, sobretudo, para a Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. A oposição tem divergência quanto ao mérito da matéria, da medida provisória, no que diz respeito à parte do regime diferenciado de contratações exclusivamente para as obras da Copa. Há um esforço de negociação, estamos dialogando com a oposição, há emendas que podem ser acolhidas de acordo com o tamanho do acordo que nós fizemos com a oposição, mas o dado é que nós, da base do governo, consideramos que hoje é hora de votarmos a matéria. Não dá mais para qualquer medida protelatória. O esforço nosso é para que a base toda unida, e esse foi o compromisso que nós firmamos na reunião agora há pouco na liderança do governo, com os partidos da base e dialogando com a oposição, que a oposição vote, se quiser, no mérito contrário, mas que não obstrua, porque isso traz enormes prejuízos ao país, porque nós temos que nos preparar para sediarmos a Copa de 2014. Agora, deputado, nós conversamos mais cedo com o deputado Duarte Nogueira e ele disse que há possibilidade, sim, da oposição obstruir os trabalhos. O senhor, como relator, como é que está esse diálogo com os líderes da oposição? O diálogo está sendo feito e, evidentemente, se tiver obstrução, o apelo nosso do PT e da base do governo é vencermos a obstrução. É o chamado kit obstrução. Nós temos que vencer a obstrução, agora à tarde, à noite. Para nós é fundamental votar a matéria. O melhor para casa é divergirmos no mérito e não na obstrução sem limite. Evidentemente é um direito regimental. Se a oposição for para a obstrução, o esforço da base é vencer a obstrução e votarmos o mérito da matéria até meia-noite, a madrugada dentro. Pois é, agora, deputado, o presidente Marco Maia acabou de dar uma entrevista aqui no Salão Verde, disse que pretende ter uma votação, votar hoje e que seja uma votação rápida. Agora, não é a primeira vez que se tenta votar o regime diferenciado de contratação aqui no plenário. Como construir esse acordo com a oposição, que hoje de manhã mais cedo continuava falando em obstrução? Há sinais positivos. Eu não posso, evidentemente, antecipar qual vai ser o procedimento da oposição, mas há sinais positivos, as lideranças estão conversando e, evidentemente, o presidente Marco Maia tem todo o poder e, sobretudo, de convencimento para levar os partidos todos da base e da oposição a votarmos essa matéria por consenso. Podemos até fazer uma votação nominal. Eu acho que para estabelecer as diferenças programáticas com relação ao conteúdo da matéria, e aí em seguida votaríamos por acordo. Entendo que é o melhor caminho. Se o presidente Marco Maia conseguir essa empreitada, eu acho que é fundamental. Até o pessoal brincava hoje pela manhã. Me parece que esse é o quarto relator da medida provisória. Já tiveram vários deputados desde o ano passado. Talvez hoje nós tenhamos que fazer aquilo que é a maior expectativa do Brasil, que é, sem flexibilizar nada, garantindo os parâmetros da Lei 8666, estabeleçamos critérios mais rígidos, mais transparentes, mais inovadores na votação desta matéria. Vamos ver se o senhor, como relator, deputado José Guimarães, dá sorte, não é mesmo? É mesmo, nós vamos tentar. Os líderes estavam brincando, já tivemos a deputada Jandira relatora, já tivemos o deputado Daniel da Bahia relator, e mais 2 deputados tentaram relatar essa matéria. O diálogo está andando bem.
andou bem nos partidos da base, nas lideranças, e tem que prosseguir agora com os líderes da oposição. O esforço do governo, do líder do governo Cândido Vaccarezza e do presidente Marco Maia é votar essa matéria sem grandes obstruções hoje até madrugada dentro. Deputado José Guimarães, ontem o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, se reuniu com os presidentes das comissões permanentes aqui da Câmara e elencou algumas propostas prioritárias, entre elas a emenda 29. Nós também conversamos sobre esse assunto na primeira edição do Câmara hoje com o deputado Duarte Nogueira. Ele disse que a oposição quer votar sim, mas sem contribuição social que oneraria os consumidores, oneraria o cidadão que paga imposto. O presidente Marco Maia disse que quer votar também sem criação de novos impostos. Como pensa o seu partido, PT? Bom, o PT não discutiu essa matéria, mas nós vamos votar, evidentemente, com o governo. Nós somos da base do governo, nós somos o principal partido, juntamente com o PMDB, que garantem a governabilidade aqui na Câmara, e vamos discutir a matéria. A votação desta emenda constitucional ela é importante para o país. Há um sufoco com relação aos municípios brasileiros, há um apelo generalizado para que votemos esta emenda 29, e nós vamos, evidentemente, se o presidente Marco Maia pautou, o PT vai discutir e vai tirar uma posição unitária. É fundamental para o país, para os municípios brasileiros. E nós vamos discutir como fazer o financiamento da saúde. Eu acho que nesta matéria dá para se construir entendimento entre o governo e a oposição. Deputado, outro assunto que está ganhando força aqui na Câmara, e o senhor como vice-líder do governo aqui pode falar um pouco sobre a possibilidade de votação da PEC 300. O senhor acha que existe clima, o governo pode ceder e votar? Olha, no segundo semestre, o presidente Marco Maia constituiu uma comissão para tratar do problema. É necessário se votar? É. No entanto, nós não podemos votar essa matéria sem acordar com os governadores. É muito fácil os governadores transferirem para a União a constituição de um fundo nacional que vai bancar um piso nacional correto, é importante. A crise do Rio de Janeiro diz bem o tamanho da crise dessa área da segurança pública. Agora, nós não podemos jogar a responsabilidade somente para o governo federal. Chegou a hora, e esse é o intuito do presidente Marco Maia, chamemos os governadores. Qual é a partilha dos governadores? Porque até hoje a segurança pública é de responsabilidade exclusiva dos estados. Então vamos chamar, a União quer ajudar. Não dá mais para conviver com essa situação permanente de crise na segurança pública no Brasil. Podemos votar? Podemos. O presidente Marco Maia está conduzindo um bom diálogo. No entanto, nós vamos chamar os governadores para partilhar a divisão do bolo, para que se estabeleça de fato um piso nacional que é fundamental para a segurança pública do Brasil. Deputado Zé Guimarães, muito obrigado pela